Olá meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora no nosso curso completo de raciocínio lógico. Hoje estou visitando a grande Fortaleza, minha cidade natal, as figuras ilustres, né? Os reis desse pedaço aqui. Meu companheiro Hernani está aqui comigo hoje, nessa nossa aula de número 83, mais uma série de aulas que a gente vai gravar agora do nosso curso para vocês. Aula passada, 83, acertei, né, Hernani? Bem-vindo, viu, meu amigo? Nós dois aqui nessa parceria, nesse troca de passe aqui pra gente aqui. Olha só, na aula passada eu deixei comentado para você, no finalzinho da aula, o que é que a gente iria comentar agora. Se a gente pudesse mesmo, era como se esse fosse um módulo 2,5, tá certo? Que é a junção entre o módulo 2 e o módulo 3, que nós iremos trabalhar com a parte de diagramas lógicos. Vamos iniciar a parte lógica de argumentação, diagramas lógicos e estruturas lógicas. E nessa parte, nós vamos falar da parte de lógica de primeira ordem, tá certo? É o finalzinho, é algo que a gente poderia ter comentado tanto no módulo 2 quanto no módulo 3. Eu coloquei um módulo à parte, também fazendo parte do módulo 2, lá dos conceitos iniciais, mas que isso não vai importar para a gente, vai importar realmente o nosso assunto de lógica de primeira ordem. E aí, o que é que a gente está falando disso? Me deixa pequenininho, por favor, na tela aí, Hernani. Tá aí, nós vamos falar da parte de lógica de primeira ordem, vamos entender do que é que a gente está falando nessa parte de lógica de primeira ordem. Vou botar só uma canetazinha aqui pra gente, pronto. Lógica de primeira ordem é o que nós vamos falar agora. Vamos entender um pouquinho o que é este nosso assunto. Olha só, é utilizando os termos todo, algum, não e nenhum. Pronto, olha só, pequenininho, pode deixar pequenininho, tá, Hernani? Olha só, a ideia aqui é buscarmos proposições que utilizam esses termos categóricos, diremos assim, não são proposições categóricas, são proposições que usam esses termos, todo, algum, o algum não e o nenhum, tá certo? Vocês têm aí na apostila de vocês alguns exemplos, já colocamos aí, né, todo homem é mortal. Tá vendo? Ó? Nós não estamos usando conectivos. Podemos utilizar? Podemos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia é que os termos que nós vimos lá em cima definem a nossa proposição, define o nosso assunto na lógica de primeira ordem. Olha só, vamos ver mais exemplos? Tem mais aí, ó. Nenhum estudante é professor. E muitos outros que nós vamos ver até como exemplos nas nossas aulas, nos nossos exercícios, nas nossas questões que a gente vai resolver. Tá certo? Vamos dar uma lida rapidamente, ó. Aqui novamente, ó, só marcando aqui o nenhum, tá? Beleza. Então, olha só, vamos ver como é que apareceu já numa prova de 2010, tem esse texto aqui, tá na tela para vocês, tem também na apostila de vocês aí, tá? Já podem pegar ao lado aí da aula 83, um PDFzinho com todas as questões. Deixa eu só tirar uma dúvida também, aproveitando esse termo, para tirar uma dúvida para vocês. Normalmente eu coloco, certo? Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre no início do curso de cada módulo eu coloco dois arquivos. Um arquivo em PDF, mas no formato Word, né, com todas as questões da prova. E um outro colocado pelo próprio grupo aqui, né, pelo pessoal de apoio aqui, que são esses slides aqui também em PDF, mas esse, em forma de slides do PowerPoint. Do que foi que eu escrevi, do que foi que eu marquei, do comentário das questões. A maioria das pessoas gosta de ter isso para ver acompanhamento, mas também gosta desse texto do Word. Então, se por acaso vocês ainda não estão recebendo, pode deixar que daqui a um tempinho essa aula vai estar à disposição, tá certo? Já está tudo pronto. Tá? Eu já deixo também à disposição também. Normalmente o primeiro PDF é esse do Word, do formato Word, e depois é o dos slides, do PowerPoint. Então tá, então ficam as pessoas pedindo, já sempre vai acontecer dessa maneira, tá bom? Bom, voltando agora, tá aqui no nosso slide, pode me tirar da tela, por favor, Hernani. O CESP em 2010, o CESP ele já foi mais camarada, hoje em dia ele já está mais adiantado, diremos assim. Mas antigamente ele sempre colocava no início das suas questões algum comentário, sei lá, alguma fundamentação teórica para vocês. E foi isso que ele fez em 2010, ó, a lógica de primeira ordem
Também trata de argumentações elaboradas por meio de proposições da lógica proposicional, mas admite proposições, desculpem, que expressam as quantificações do tipo, todo, algum, nenhum, etc. Então, olha só, é uma das bancas que trabalha especificamente com o termo lógica de primeira ordem. Aparece lá no seu edital. Algumas outras bancas também, porém, outras bancas não. Às vezes, quando ela coloca os conceitos iniciais de uma maneira geral, ela já pode englobar essa parte também. Quando ela fala de diagramas lógicos, nós vamos ver a relação entre os diagramas lógicos e esse tipo de proposição daqui a pouco, quando a gente acabar essa parte, também podem chegar nesse tipo de questão, tá certo? Então, tá aí explicado direitinho. Vamos falar um pouquinho mais? Porque como eu coloquei também na minha aula passada, essas proposições, né, com esses termos, o todo, o algum, o nenhum e o algum não, podem trazer tanto equivalências quanto negações. Pessoal, olha só, me deixa pequenininho aí, Hernani, olha só. Lá, quando a gente falou na parte dos conectivos, das proposições compostas, nós fizemos várias análises de proposições que seriam equivalentes, certo? Nós tínhamos lá o inverte e nega, o troca pelo ou, as diversas negações, as leis de De Morgan que a gente falou. Aqui traz um paralelo para aquilo. Ora, se eu estou falando também de proposições, podem haver casos em que eu encontre proposições que falam a mesma coisa, tá? Que falam a mesma coisa, ou então que estarão negando essas proposições. Nesse quadro, nós montaremos numa tranquilidade, você já tem isso tudo dentro do seu cucuruto, sem qualquer problema, você já tem essa parte também aí, só falta desenvolver, só falta colocar em prática isso que a gente vai falar, tá certo? Porque na hora que você colocar, preparar essa tabela aqui, você, sem dúvida nenhuma, não terá nenhum perigo de errar uma questão na hora da prova, nenhuma condição, tá certo? Qual é a ideia? Aqui, na situação das proposições, nós vamos botar os 4 termos que nós vimos. Nós vamos botar o todo, nós vamos botar o nenhum, desculpem. Deixa eu lembrar aqui, porque aqui a luz daqui é diferente, ver como é que apaga. Pronto, lembrei. Pronto. Aqui nós vamos botar o nenhum. Aqui nós vamos botar o algum. E aqui nós vamos botar o algum não. E vamos encontrar cada proposição relacionada à sua equivalência e à sua negação para cada um deles. Depois a gente coloca alguns exemplos para fixar o conceito. Tudo bem? Podemos começar assim? Então, olha só, vamos começar e... Na primeira parte, na parte de equivalência, mas cai muito pouco, aparece muito pouco, mas é bom vocês saberem, porque de vez em quando saem umas pegadinhas do ser mal, e a gente vai falar também dessas pegadinhas aqui, tá? Mas normalmente, nós temos as equivalências para o todo e para o nenhum. Para o algum e para o algum não, vocês notam que estão quadrados um pouquinho diferente, nós vamos encontrar apenas sinônimos. E eu explico. Olha só, normalmente a banca ela deixa de utilizar esses termos o algum ou o algum não, substituindo por alguns sinônimos. Ele nunca vai pedir numa prova dizendo o seguinte, por exemplo, qual a proposição equivalente a algum A é B? E aí utilizar esses sinônimos. Não, isso ele nunca vai pedir isso, porque é relativamente simples isso. O que é que ele pode fazer? Ele pode utilizar um desses sinônimos, tá certo? Substituindo os termos algum ou algum não, tá certo? Essa é a ideia que nós vamos ter nessa primeira parte, nessa parte das equivalências. Vamos lá? Começando com o todo, digamos que eu tenho uma proposição todo A é B, certo? É uma proposição. Como é que eu posso falar todo A é B de uma outra forma, certo? Como é que eu posso dizer, por exemplo, eu estou numa sala, né, é um exemplo padrão que eu sempre dou nas minhas aulas presenciais, eu digo assim, olha só pessoal,
todas as cadeiras dessa sala são azuis. Tem azul, tem vermelho, tem tudo de cor, né? Mas todas as cadeiras dessa sala são azuis. Como é que eu posso dizer isso de uma outra maneira, utilizando um dos nossos termos, uma das nossas proposições categóricas? O cara podia dizer, professor, se tu está dizendo que todas as cadeiras são azuis, a gente pode dizer que nenhuma cadeira é vermelha. Pode, e a gente vai arrumar um pouquinho isso aí, ó. Dizer que todas as cadeiras são azuis é a mesma coisa de dizer que nenhuma cadeira é vermelha? É, mas também é a mesma coisa de dizer que nenhuma cadeira não é azul. Olha, vamos lá de novo, devagar, ó. Imagine, todas as cadeiras dessa sala são azuis. É a mesma coisa de dizer que nenhuma cadeira dessa sala não é azul. Pronto, é isso que você precisa saber. Quando você tem uma proposição com todo, a sua equivalência é o nenhum não. A sua equivalência é o nenhum não. Então, quando eu digo que todo A é B, é a mesma coisa de eu dizer que nenhum A não é B. Pronto, ó. Nenhum não. Dizer que todas as cadeiras são azuis é a mesma coisa de dizer que nenhuma cadeira não é azul. Dizer que todas as pessoas dessa sala são homens é a mesma coisa de dizer que todas as pessoas dessa sala são homens. Nenhuma pessoa dessa sala não é homem, tá certo? Então, toda proposição que você tiver com o termo todo, a sua equivalência será o nenhum não. Stop in the name of love. Beleza, lindo demais. Olha como o negócio fica bonito agora, certo? Se a equivalência do todo é o nenhum não, a equivalência do nenhum é o todo não. Ficou legal. É o todo não. Pronto. Certo? Então, se eu falava que todas as cadeiras eram azuis, eu poderia dizer que nenhuma cadeira era vermelha, ou seja, que todas as cadeiras não são vermelhas, tá certo? Olha só, eu tenho aqui também, ó, o nenhum A. É B. É a mesma coisa de dizer que todo A não é B. Ó, o todo não. Certo? Então, o que eu digo que nenhuma pessoa dessa sala é mulher, é porque todas as pessoas não são mulheres, tá certo? Então, sempre com essa relação. A equivalência do todo é o nenhum não, a equivalência do nenhum é o todo não. Acontece raramente de aparecer esse tipo de questão dele pedindo equivalência. Mas fiquem muito atentos. Nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente, uma questão que pegou demais. Eu até fiz um artigo, quem acompanha o meu blog, beijo no papai e na mamãe.blogspot.com, deve ter visto essa questão lá no blog comentado, porque o que eu recebi de e-mail, não lembro, acho que se foi a prova do IBGE agora, no último mês de dezembro, em que as pessoas diziam, pegar... Desde que eu estudei como gente, a negação do algum é o nenhum. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Como é que deu um todo? Não pode. A banca está doida. E a gente vai chegar muito relacionado a essa parte aqui da equivalência. Mas vamos deixar isso aqui um pouquinho para frente, essa questão vai aparecer aí para a gente, tá? E da parte agora, como a gente já tinha colocado, do algum e do algum não, nós não temos equivalências e sim sinônimos. Por exemplo, ele pode aparecer com um termo, pelo menos um. Como assim, PH? Digamos que eu vou dizer assim, algumas pessoas dessa sala são homens, tá? Certo? Algum. Ele poderia dizer muito bem assim, há pelo menos um homem nessa sala. Toda vida que você lê esse pelo menos um, você já lembra, opa, ele está substituindo, ele está utilizando um sinônimo para quem? Para o algum.
lembre-se sempre o seguinte, que para todos esses sinônimos que nós vamos colocar, ele pode ou não utilizar o modificador não. Na hora que eu digo que pelo menos uma pessoa dessa sala é homem, ele está substituindo pelo algum. Mas ele poderia dizer assim, pelo menos uma pessoa não é homem. É quem? É o algum não. Tá certo? É o algum não. Então toda vez que aparecer a partícula, né, o modificador não, nós estamos fazendo referência ao algum não e não ao algum. Ok, meu povo? Tem mais. Ele pode utilizar o existe. O existe ele pode utilizar. E aí algumas variações. O existe um. O há pelo menos um. São formas que ele demonstra que ele está dizendo o seguinte, pessoal, olha só, eu estou querendo que você se lembre que todos esses termos se referem a quem? Ao algum e ao algum não. Sempre lembrando que, lógico, para ter o algum não, eu tenho que ter a minha partícula modificadora, o não. Tá certo, pessoal? Beleza. Fiquem por enquanto com essa partezinha, daqui a pouco a gente volta para falar da parte de negação. Aí sim é um assunto muito mais cobrado que a gente vai começar a resolver as nossas questões. Beijo no papai e na mamãe.